Meu nome é Franciele Santos, professora de História. Desejo boas-vindas a essa disciplina que tem como tema Saúde e Doenças. Vou acompanhar você enquanto formadora da disciplina de título Arte, Documento, Saúde e Doença. Bom, vamos analisar alguns aspectos sobre saúde e doença no Brasil no período da Primeira República e da Era Vargas, através da história e da literatura. A disciplina está dividida em 3 unidades de estudo. A primeira propõe uma discussão sobre a história da saúde. Na segunda, você vai ver como a saúde se tornou preocupação de lideranças políticas no Brasil e quando isso ocorreu. Por fim, vamos fazer uma ligação entre história das doenças e literatura, a fim de perceber como que se pode utilizar obras literárias no estudo da história. Aqui vamos pensar nas obras que têm como tema principal a doença ou apenas como plano de fundo. Vamos às tarefas. A disciplina apresenta 2 atividades avaliativas no valor de 40 pontos cada. Na tarefa da primeira unidade, você deverá pesquisar e encontrar fontes históricas para o estudo da saúde e da doença. Seguindo um documento modelo que está no AVA, procure através da internet mesmo exemplos de fontes que têm como elemento central as doenças. Podem ser documentos de órgãos de saúde, material produzido pela imprensa brasileira, obras literárias, desde que tenham como tema central ou transversal doenças ou saúde. Dê uma olhada no artigo 1 da professora Maria Raquel Fonseca, pesquisadora da Fiocruz, que apresenta tipos de fontes que podem ser utilizados aqui. Bom, depois de encontrar 2 tipos de fontes diferentes, uma portaria e uma matéria de jornal, por exemplo, preencha a tabela modelo com os dados solicitados na terceira coluna. Faça uma tabela para cada uma das 2 fontes, salve em um editor de texto e poste até a data indicada. Esse exercício de pesquisa, ele tem por objetivo colocar você em contato com as fontes possíveis para temas de TCC, caso se interesse por pesquisar saúde e doença na produção do artigo final do curso, o TCC. Voltando à apresentação das unidades. A primeira unidade discute como as doenças passaram a ser alvo de pesquisas históricas. Não faz muito tempo que a história incorporou a saúde e as doenças como tema de estudos. Na primeira metade do século XX, a história enquanto área de conhecimento deixou de considerar apenas como principal tema a história dos grandes personagens e acontecimentos para pensar o homem comum e o seu cotidiano. Nesse aspecto, a produção cultural no contexto da década de 60 também influenciou o olhar desses pesquisadores, ampliando discussões e aprofundando o diálogo com outras áreas do conhecimento. Inúmeros temas surgiram a partir daí. História da saúde pública, o corpo doente, história da medicina, práticas de cura, enfim. Segundo os primeiros estudiosos do tema, como você pode acompanhar na primeira unidade do livro, a doença é um elemento de desorganização e de reorganização social. A segunda parte trata das práticas de cura no Brasil, que durante muito tempo não teve serviços de saúde sistematicamente organizados para o cuidado da população. É só pensar em como os grupos indígenas, os africanos e mesmo os europeus desenvolveram maneiras de tratar doenças existentes no Brasil durante a colonização. Nesse caso, por falta de amparo governamental, o próprio povo disseminava meios de curar ou de amenizar os problemas ligados à saúde. Porém, esses grupos ainda não praticavam saúde pública. A saúde pública implica na participação de estruturas burocráticas do Estado para a resolução desses conflitos, desses problemas. Mesmo na Europa, as iniciativas de saúde pública só se concretizaram na segunda metade do século XIX. Pois é, isso graças à valorização dada à ciência médica. Finalizando aqui, você vai perceber que também existiram diferentes maneiras do poder público lidar com as doenças ao longo do tempo. Por isso, daremos ênfase ao período chamado Primeira República ou República Velha, onde as ações começaram a ser organizadas, e ao período do governo de Getúlio Vargas. Mas isso é tema para o nosso próximo encontro. Poste suas dúvidas no fórum ou mande mensagens. Eu e os tutores aguardamos a sua participação. Bons estudos!